Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em Seu nome para o Evangelho, Joana de Ângeles, para que o Evangelho nos indique sempre os melhores caminhos. Por isso, nessa noite, viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite, queridos amigos. Vamos dando boa noite, então, por Eliseu Gasparino, Sônia Martins, estão conosco, Carlos Eduardo Aragão também, já deixando aqui seu boa noite. Então, cumprimentando a todos vocês aqui, eu e Célio, abraçamos a todos, esperando que estejam todos muito bem, tudo caminhando, a saúde, cuidando da saúde, saúde bem também, né? Familiares, amigos, trabalho, enfim, que tudo esteja caminhando na paz, né? Na paz do Senhor para todos nós. E é isso, amigos, hoje nós vamos aqui ver o Evangelho. O Evangelho, então, nós estamos no capítulo Honrai o vosso pai, honrai vossa mãe, e hoje nós vamos ver no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Ingratidão dos filhos e laços de família. É o tema que nós temos hoje. E nós vamos aqui mandando também, aproveitando já o momento, cumprimentando a Alessandra Branco, a Ivana Santa Rosa, que já deixaram também essa boa noite, estão nos assistindo, a você também que está nos assistindo. E na sequência do Evangelho, que vai falar da ingratidão dos filhos, vamos falar sobre a agressividade na palavra de Joana de Ângeles para nós, que é o capítulo 28 do livro Leis Morais da Vida, que nós vamos ver já, logo após então aqui
para todos nós a voz do Evangelho. Evangelho que é para nós trazido do capítulo 28, 14, quer dizer, exatamente a metade, né? Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos ver então o que nos diz, né? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a algum desses, mais avançados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, a ideia de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, e se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem se formar. Qual será, pois, sua conduta nessa família? Ele dependerá mais ou menos da persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má vontade, a resolução será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Meus amigos, a mensagem é longa, mas, até por questão de tempo também, é sempre importante nós pegarmos a ideia geral. E vamos aproveitar e já cumprimentar também a Judélia Lima, a Sandra Oliveira Vita, que também está conosco, a Lene Souza. Então sejam todas muito bem-vindos. Mas, amigo, quando se fala da questão dos filhos, isso é uma questão mais delicada, porque envolve sentimento, e envolve, sobretudo, aquele sentimento dos pais em relação aos filhos, aquela questão de respeito, aquela questão de obediência, para que possam sim ir moldando lá, cada um deles aparando arestas, vendo como está o mundo, o que pode o mundo representar na vida deles, aquilo que eles precisam melhorar,
Não? Então a observação dos pais para com os filhos é extremamente importante. Mas é claro que também tudo vai depender dos momentos em que nós passamos por nossas vidas. Nós pais queremos sim, claro, o respeito, queremos que ali eles estejam sempre participando das suas dificuldades, para que a gente possamos ajustar, olhando, observando, vendo como crescem, o que falam, o que fazem, como pode ser o comportamento deles em frente à sociedade, etc, etc, para que se deem sempre bem, para que vão bem, vamos dizer assim. Né? Neste momento em que somos pais, nós precisamos também, onde que eu achei isso? Também dentro da nossa consciência, lembrar de quando nós fomos filhos. Como que nós nos comportamos também com relação aos nossos pais. Né? Para podermos também avaliar e talvez projetar o que podemos esperar dos filhos que temos ou daqueles que eventualmente ainda teremos. Claro que vão querer o melhor, mas nem sempre nós, como filhos, demos o melhor também aos nossos pais. Né? Por quê? Porque somos todos seres individuais e que vivemos sempre, absolutamente o momento presente. Estamos vivendo sempre o dia de hoje. O futuro é algo, né, absolutamente que vai acontecer, que pode acontecer. Quer dizer que vai ocorrer aquilo que a gente quer que ocorra, a gente sabe disso. Mas o passado está aí para nos exemplificar e para nos lembrar. Então, quando os filhos fazem aquilo, né, que muitas vezes ofendem terrivelmente, magoam os pais, né, é preciso que se tenha entendimento que são seres individuais, espíritos individuais, e como o Evangelho de hoje nos falou, normalmente dentro das famílias reúnem-se aqueles espíritos compromissados entre si. Já desde encarnações anteriores, quando houve problemas entre eles e que não conseguiram ajustar durante a encarnação, levaram ao plano espiritual, às vezes problemas imensos de ódio realmente, de situações terríveis que aconteceram e que são carregados dentro dos espíritos, na sua memória espiritual, naquilo tudo que vivenciou, e que marca as relações entre as pessoas, entre aquele que o magoou, entre aquele que o feriu, entre aquele que o prejudicou, entre aquele que fez coisas terríveis contra ele, contra familiares, e vem aquele desejo de vingança nos casos extremos, como se diz, e tudo isso vai para o plano espiritual quando morre. Chegando ao plano espiritual, vai analisar o que fez, o que aconteceu, mas também esse sentimento acaba continuando, acaba progredindo dali. E podemos ser casos muito sérios de perseguição espiritual, que se transformam em obsessão, se transformam em fascinação, se transformam em posse, aquilo tudo que a gente conhece em termos obsessivos. Então, por isso que é preciso, como o Evangelho diz, lutarmos para resolver nossos problemas na própria encarnação. Porque hoje todos nós também vivemos problemas de encarnações anteriores, de obsessões que dificultam a nossa vida, de relações dentro da família. Embora não saibamos o que fizemos em gerações anteriores, mas a questão fluídica, vibracional, permanece. Embora não nos reconheçamos como espíritos, as sensações fluídicas, aquilo tudo armazenado no inconsciente profundo de todos nós, entra em contato com aquelas vibrações antigas, de tempos passados, e essas vibrações despertam essas lembranças de problemas entre eles. Então, por isso que muitas vezes dentro das famílias existem problemas, e às vezes muito sérios de relacionamento entre pais e filhos, mesmo entre irmãos, etc, etc, porque ali eles estão juntos. E é como se diz, não há nenhuma causa presente, pode não haver nenhuma causa presente que justifique essa animosidade, essa briga, esse negócio de não dar certo, como se diz na linguagem popular, o santo de um não bate com o santo de outro. Na verdade, o que não bate são essas vibrações fluídicas, magnéticas, que são emanadas espiritualmente, que vêm daquele inconsciente de tudo que aconteceu e que a gente não se lembra, mas que o nosso espírito, como estrutura viva, pulsante, lembra muito bem. Então daí tantas animosidades, tantas
vamos dizer, situações gratuitas em que as pessoas não se dão, não se suportam, não conseguem muitas vezes viver na presença um do outro e, às vezes, brigas e brigas e brigas dentro da família. Isso quando não se transporta para fora da família. Né? Mas isso tudo pode gerar ingratidão, claro, e ninguém quer, né? Uma vez que lutou tanto para auxiliar, para fazer isso, para aquilo, que seja tudo recompensado, embora paternidade não se trata de uma questão de recompensa, mas uma questão de obrigação, essa que é a grande realidade. Né? Os pais têm que cumprir essa obrigação. São pais porque assim o desejaram ser, mesmo aqueles que não a desejaram ser, mas fizeram o que fizeram para que pudessem ter, e apareceram ali os filhos. Então a responsabilidade é a mesma. Então querer sempre que seja recompensado é desonorizar o princípio da própria geração. Né? Tem sim que cumprir essa obrigação de fazer o seu melhor. Se não é reconhecido que por ter feito aquilo que foi possível fazer, muitas vezes os filhos vêm com aquele espírito batalhador das suas próprias convicções e não aceitam aquilo que os pais tentam fazer. E Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, sabe muito bem disso. Né? Foi a tentativa, a abençoada tentativa de ajustar aquele que ali está, mas não conseguiu. E nem por isso vai ser crucificado frente a Deus. Mas pode ser ali crucificado pelos filhos, porque a animosidade é imensa. E não é de agora, é antiga, a gente sabe muito bem disso. Então, meus queridos amigos, né, vamos raciocinar um pouco mais dentro daquilo que a própria doutrina nos diz e que explica perfeitamente tantos problemas que podem e que tantas vezes acontecem entre nós, dentro das famílias, se não nossas, mas famílias que nós conhecemos, por tantos problemas entre os membros ali que efetivamente não se dão. Então não se trata de uma, vamos dizer assim, muitas vezes uma ingratidão absolutamente gratuita, mas que tem raízes profundas e antigas. Mas muitas vezes também é por questão de não atender uma coisinha ou outra nesses tempos difíceis em que nós estamos, onde a nossa juventude, já de um pouco a tenra idade, como se diz, nas questões poéticas, já se julgam donos do mundo e que sabem tudo e querem que tudo seja da maneira que elas acham que seja. E ainda não é, porque atingir a idade adulta é uma luta para todos nós. Mas que a compreensão, o amor do nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, auxilia a todos nós nessas dificultosas relações familiares que podem acontecer frequentemente. E que, assim, o conhecimento que a doutrina nos dá facilita o entendimento, e não se sintam assim tão recompensados com ingratidão. Mas são coisas mais profundas, coisas que a espiritualidade, coisas que as nossas reencarnações podem perfeitamente explicar. É isso, amigos queridos, vamos aqui cumprimentando também a Alzirinha Crepaldi conosco, o Robson Duarte Couto também conosco. Um abraço para todos vocês, uma alegria podermos estar juntos, e vamos aproveitar o momento que estamos juntos, abraçando a todos vocês, de trazer Joana de Ângeles, que vai falar sobre agressividade. E amigos, sejamos, sinceros, quantas e quantas vezes dentro das famílias ocorrem casos de agressividade pelos filhos com relação aos pais, nada em comum, mas também os pais em relação aos filhos quando estão muitas vezes se sentem ultrajados pelo que eles falam, pelo que eles fazem, etc. e tal. São difíceis, relacionamentos são realmente complicados, porque não é só a questão material, questão física, mas toda uma grande e extremamente ponderável situação espiritual entre todos nós. Vamos ver o que Joana fala. O agressor, em termos de agressividade, deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante merece tratamento a agressividade que procede do espírito, cujos germes o contaminaram, em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e o dominam. Problema sério que exige cuidados especiais, a agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas que eles caem inermes nas malhas constritoras. Sem dúvida, fatores externos contribuem para distonias nervosas, promotoras de reações perturbantes,
que geram, não raro, agressividade naqueles que já potencialmente são violentos. Acostumados à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne galvanizado pelas paixões que o laceram e de que não se deseja libertar, favorecendo facilmente que as reminiscências, que as coisas antigas, assomem ao consciente e se reincorporem à personalidade atual, degenerando nas trágicas manifestações da barbárie que ora aterram todas as criaturas. E aquilo que se fala, né, que as pessoas muitas vezes elas são agressivas por natureza. Não sabem por que são, mas o são. Né? Como explicar aquele que não se dá com nada, que está insatisfeito, que quebra tudo, né? O que move o seu espírito para ser naturalmente assim? Sem uma causa aparente, mas tantas vezes já desde pequeno já é daquela própria natureza. É essa questão espiritual que a gente acabou de falar quando falamos da ingratidão de pais, dos filhos em relação aos pais. E essa agressividade que é assim latente, sem explicação, ele continuando muito tempo neste rumo, à medida em que ele vai se desenvolvendo, facilita com que, como diz aqui Joana de Ângeles, aquelas reminiscências profundas, que são naquele inconsciente, vão aos poucos reaparecendo também, porque essas suas atitudes favorecem com que essas manifestações fluídicas, magnéticas, vão se fortalecendo e vai buscar então lá no fundo mais força para continuar seu processo agressivo. Então é uma questão tantas vezes de naturalmente ser potencialmente agressivo, sem muitas vezes uma causa aparente que justifique aquela agressividade. A agressividade reponta desde os primeiros dias da vida infantil e deve ser disciplinada pela educação na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos salutares. A pouco e pouco, refreada, termina por ceder lugar às expressões superiores que constituem a natureza espiritual de todo homem. O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. O que não corrige agora transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro. O temperamento irracível aqui simulado ressurge em violência infeliz adiante. O egoísmo vencido, o orgulho superado, cedem lugar ao otimismo e à alegria de viver para sempre. O agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. O organismo sobrecarregado pelas toxinas elaboradas arrebenta-se em crise de apoplexia fulminante. A máquina fisiológica, sacudida pelas ondas mentais da cólera, sucumbe, inevitavelmente, quando não se desarranja a aparelhagem eletrônica em que se sustenta, dando início aos lances da loucura e das aberrações mentais. Outro assim, gerando ódio em volta de si, o agressivo atrai outros violentos com os quais entra em choque, padecendo, por fim, as consequências das arbitrariedades que se permite. Não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Simão, no momento grave da sua prisão: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cautela te vence a agressividade, antes que ela te infelicite e despertes tardiamente. Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer. Pois é, meus amigos, é isso. Essa é a questão, né, dos agressivos, daqueles agressivos, das pessoas agressivas, dos espíritos mais agressivos. E Joana de Ângeles fala para nós que essa agressividade já potencial ali na indivíduo tende a se desenvolver e crescer
já a partir da criança, onde ela começa a manifestar essas atividades um tanto quanto mais agressivas com relação a qualquer um. E claro, dentro da própria família, porque a criança vai estar mais das vezes dentro da própria família, ali junto. E infelizmente, nas situações mais pobres da nossa sociedade, né, as crianças muitas vezes saem às ruas já desde pequenininhas, e ali todo esse ambiente difícil das ruas favorece, claro, que não haja uma evolução maior em termos de tranquilidade, de paz, em termos de ir suprimindo essa agressividade. A gente sabe que o mundo exterior é muito difícil, complicado, fora da família, fora do reduto. Então, precisamos tomar todo o cuidado. E como aqui diz Joana de Ângeles, é detectado já dentro da própria família casos, e muitos casos, de agressões de crianças já um tanto quanto mais agressivas que outras. E são essas situações que precisam ser ali bem trabalhadas pelos pais, a fim de que esse pequeno, essa pequena, no futuro não venha a ter problemas maiores com relação a isso, né? Então a agressividade, de uma certa forma, essa é uma grande realidade para todos nós, né? Não sou psicólogo, não tenho noção de psicologia nenhuma, mas o que nós sabemos, e não tem como negar, é que todos nós somos potencialmente agressivos. Ainda somos potencialmente agressivos. Por mais calmo que sejamos, existem situações que podem nos acontecer que nos levam ao limite da nossa temperança, daquele sentido em que nós procuramos equilibrar tudo para que não se desarranje, né? Mas potencialmente somos todos até um limite em que aquele mais calmo perde o controle e realiza coisas que jamais realizaria. Todos nós sabemos disso. Então é uma luta constante dentro de cada um de nós, essa tendência, né, à violência que ainda conservamos e que traz a nossa memória espiritual e traz ainda dentro de nós os resquícios das nossas vidas primitivas. O tempo das cavernas, passado aí 300, 400 mil anos, ainda temos dentro de cada um de nós, latente, potencial, esse instinto da agressividade, que precisa ser trabalhado para o próprio benefício nosso e estar desperto para com as crianças, para com os jovens que começam a manifestar certas e essas tendências, como nós bem sabemos, e que aqui Joana de Ângeles fala para todos nós. É aquela responsabilidade, né, que a gente falou com relação aos pais de irem detectando e procurando tomar medidas saneadoras para que não continuem e, claro, para que não cause problemas maiores, assim que esses consigam atingir ali suas adolescência e partindo então para a vida adulta. Infelizmente muitos não conseguem e temos aí grandes problemas, né, que a gente bem sabe e que a mídia nos traz todos os dias como resultado dessas questões de agressividade. E Deus nos auxilie, né? Ainda precisamos de muito auxílio de Deus, de Jesus em nossas vidas. Pois é, amigos queridos, então vamos aqui aproveitando esse momento e vamos cumprimentar nossos queridíssimos aniversariantes de hoje. Olha quanta alegria! Falamos, claro, sobre a agressividade, sobre tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, né? A ingratidão dos filhos para com os pais, mas existe alegria neste mundo. E é um dia leve, mas não apagou, se travou aí, estamos voltando, tá? Então, como nós dizíamos, um dia alegre de nossas vidas é o dia que fazemos aniversário, né? Claro que quando passar do tempo, né, vai passando aniversário, a gente nem liga muito, né? Fala, nossa, quanto que eu já vivi, mas é sempre um motivo de alegria, porque é mais um ano conquistado, passando dificuldades, com conquistas, com derrotas, com dificuldades, mas vamos indo e caminhando conforme nosso acordo reencarnatório, que possamos fazer sempre o melhor, como os nossos queridos aniversariantes de hoje. Olha aqui: Eliseu Faria, Cidinha Guedes, Lázara, Beatriz Angotti, o Gustavo Castellanelli. Então, para todos vocês aniversariantes de hoje, nosso abração, coração a coração, pedindo a Deus muita luz, bênçãos para todos vocês, para a caminhada muito feliz, iluminada, como também para os de amanhã, quando o André Luiz Vizacaro, o Guilherme Zanite, o Guilherme, filho da Simone, do Ginto, do aniversário da manhã. Parabéns, Guilherme, um abraço nosso. Quem faz aniversário amanhã? Quem também? A minha titia, Áurea.
Áurea Franciscone, lá em Rio Claro, ao lado do meu querido tio Orlando Lameu, né? Então, beijo tia, beijo pro Orlando aí, pro tio também, que a gente gosta demais de vocês. Saúde, acima de tudo, sempre, sempre na sua vida, na vida dos familiares aí de vocês, para o tio Orlando. Um abraço, com Deus. Lenir Zilman também, e também, olha quem faz amanhã, Célia, a nossa prezadíssima Lourdinha, a esposa do seu Wilson, mãe do Matheus, a mãe. Que dia é amanhã? Hã? Que dia? Amanhã. Que dia que é? Amanhã é dia 3. Dia 13 de julho. Hã? 4 é da Bena. Ah, 4, lembrando aqui, 4 é da Bena, aquela amiga, sabe que amiga de infância de 70 anos atrás? É, amiga de infância, deu risada aqui. Né? Mas são amigos de infância que ficam na nossa memória com muita alegria, claro. Então amanhã a gente cumprimenta a Bena, quarta, né? Domingo, aniversário. Domingo, olha. Sexta-feira, quando estaremos de volta. Então, nosso abraço a todos os aniversariantes, com a graça de Deus, que haja muita luz, muitas bênçãos, semeando sempre sementes de amor, sementes boas, para que a colheita seja sempre boa, iluminada e feliz. Um grande abraço a todos vocês, que nós citamos, mas como sempre, claro, né? Aniversariantes particulares de vocês, seus familiares, amigos, encaminhem nossos abraços, nossa vibração positiva e amorosa, ok? E um abraço nosso para o Fábio Fidelis, que também está conosco. Um abraço também para o nosso querido Maurício Barros, que também está conosco. E amigos, pois é, estamos chegando ao final. Vamos para aquele momento então de prece, de lembrar dos nossos amigos necessitando das bênçãos fortalecedoras do nosso Pai, para a sua recuperação física, emocional, mental, não importa. Para que todos fiquem bem, para que possamos juntos caminhar fortes, caminhar firmes, sempre sobre a luz abençoada de nosso Pai, sempre no bom caminho, né? Como, por exemplo, aqui também a Elizabeth Salles, aqui, chegando, grande abraço, Elizabeth, junto conosco, e esse momento de luz nas nossas vidas, em que fazemos nossa oração de despedida, e pedimos por nossos amigos, por nossos familiares, e claro, por nós mesmos, porque também precisamos e muito das bênçãos de Deus. Vamos orar, né? Orar por nossos amigos, lembrando do passamento da Carlinha de ontem, da Carla Faccioli, e ainda desejando forças na sua recuperação, nesse período, né, de recuperação espiritual, mas orando também aqui por todos esses nossos irmãos, lembrando também da Lesiane Esferra, mandando nosso abraço particular, né? E sim, recupere, Deus, nosso Pai, sempre nos fortalecendo na caminhada, viu, Lesiane? Grande abraço para você, Lesiane. Cristiane. E lembrando também, né, que da Cristiane, nossa prima, que também faleceu ontem. Então, aquele grande abraço lá para Nádia, filha, que Deus, na sua bondade infinita, né, acolhe com nós, está acolhendo, claro, nossos irmãos espirituais, dando o melhor neste momento de reaproximação desses irmãos ao plano espiritual, se adequando a essa continuidade da vida real, porque a vida real nossa é no plano espiritual. Aqui é aquela passagenzinha, né? Aquele grãozinho de areia na nossa vida eterna. Vamos orar então, irmãos, pela Lisiane Ferra, pela Aline Vicente Camargo, Amanda Groselha Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faccioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanini Nicolúcio, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, a Sônia Martins também em recuperação, ficamos felizes em encontrá-la, viu? Embora no velório, né, Sônia? Mas sempre é bom encontrar, trocar um abraço, energia positiva e ir orando sempre pela tua recuperação, que com a graça de Deus é uma questão de tempo, tá bom? Então um abraço também ao Matheus Esferra, também ao Ademir, Antônio Donizete Neves, Maria Rentani Pereira, Dávila Marcondes, Rubiana Viana Baraca, Terceira Antonella, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Ruizmilho, Maria Aparecida Braga, Ana Clara Baricala, Bárbara Comete, Carla Alvarenga Faccioli, lembrando, e Glaudemir Ruiz, que também reencontramos, nosso abraço e nossas orações a todos eles que aqui citamos, a todos aqueles que vocês também mentalizaram, que continuem mentalizando, porque chegou o momento de nós levarmos nossos pensamentos ao nosso Pai. Vamos lá então? Salve Regina, Mater Misericordiae, Fido
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos em Seu nome, Pai, queremos vos agradecer, vos louvar, louvar Mestre Jesus, que está sempre conosco, porque nós reunidos agora estamos felizes por este momento de paz, momento de luz, momento onde recebemos sempre Suas bênçãos, mas um momento em que também levamos até vós, Pai, nossas dúvidas, incertezas, levamos até vós nossas preces, nossas súplicas, pedindo por todos nós, seus filhos, caminhantes imaturos neste mundo em que ora estamos, e mesmo na vida espiritual, sempre necessitando de aprendizado. Por isso, Senhor, abençoa nossos irmãos, aniversariantes felizes desses dias. Há tantos e tantos pais que trazem ao mundo seus filhos para terem a oportunidade da reencarnação. Abençoa nossos entes queridos, familiares, que já nos deixaram e agora caminham no plano espiritual. Abençoa todos os irmãos que aqui, completando sua jornada, também estão retornando ao mundo espiritual, fortalecidos na sua caminhada. E abençoa, sim, Pai, nossos irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos em nossos lares e que sabeis as necessidades de cada um, necessidades de todos nós nesse mundo. Pedimos sim o fortalecimento para continuarmos juntos a caminhada pelo progresso moral e espiritual. Abençoando nossas famílias, com tantos compromissos que geram tantas incertezas dentro das famílias. Abençoa a todos para que se reencontrem. Abençoem a todos os seus filhos em sofrimento neste mundo. Por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa vaidade, nosso egoísmo. Pai amado, auxilia-nos a nos libertarmos desses sentimentos ruins, abençoando também os dirigentes das nações para que trabalhem pelos povos, pelos filhos de todos nós. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que procuram o seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que se alegram por terem e trabalharem. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa todos nós, abençoa todos os seus filhos que estão vindo ao mundo, juntando suas crianças aos jovens, aos adolescentes, procurando definir seu mundo, seu rumo neste mundo. E que nesse rumo esteja sempre, Pai, a tolerância, o perdão, o amor, o respeito, a indulgência, a bondade, a caridade. Esteja assim a paciência, para que juntos recuperemos esse mundo que já tanto prejudicamos, em sua fauna, em sua flora, seu ambiente tão degradado que clama por socorro de todos nós. Auxiliando-nos, Pai, nesta caminhada, levamos a vós esta prece abençoada juntos e assim dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai. E pedimos o Seu amor, Sua paz, Sua luz, Sua misericórdia para todos nós, encarnados, desencarnados, Seus filhos, onde estivermos, como estivermos, que Suas bênçãos, os bálsamos de luz
suas cores, suas luzes, sua energia celestial esteja assim harmonizando o nosso corpo espiritual, nossa mente, nosso corpo físico, e que levemos esse amor aos nossos lares, harmonizando, fazendo brilhar sua luz. Que levemos onde quer que formos aos nossos irmãos e abençoa, nosso Pai amado, nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos que nas suas oportunidades enveredaram por caminhos tortuosos e agora têm dificultado o seu regresso ao caminho do bem. Auxilia-nos, Pai, a se fortalecerem para o abençoado regresso. Por isso agradecemos, sempre e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, sua presença, a presença de Mestre Jesus, conosco todos os dias, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, né? Vamos agora aproveitando também aqui, abraçando, mandando um abraço para o Silvio Emanuel, também José Ubirajara. O Ubirajara, que frio que está fazendo por aí, menino do céu. Serra Gaúcha do menos 10 graus, congelando água dentro dos canos, etc. e tal. Olha como os tempos estão mudados, mas também vamos, né, considerar as mudanças ambientais que nós, na nossa sabedoria, andamos fazendo. Pois é, tudo tem seu custo e que consigamos reverter isso ainda, porque há muitas gerações de irmãos que virão sucedendo as nossas, e nós todos que aqui estamos. E para que tenha um ambiente melhor de sobrevivência, de vivência de vida, com muita responsabilidade, porque nós dependemos do ambiente. Parece que há tantas cabeças coroadas aí que não entendem isso de jeito nenhum. Sem o ambiente, sem a flora, sem a fauna, estamos condenados à extinção física nesse mundo, e nossos espíritos vão, né, ter que então arrumar um outro lugar se assim continuar. Enfim, amigos, vamos pedir a Deus suas bênçãos de orientação e fortalecimento a todos nós, né? Mas eu e Célia que estamos, agradecemos a participação de vocês. Beijo muito grande, aquele abraço coração a coração, todos vocês. Sejamos sempre juntos, né? Levando o nosso abraço, nossos pedidos e súplicas ao Pai, agradecendo as bênçãos. E assim desejamos para vocês uma ótima noite, abençoada, quarta, quinta, sexta estaremos de volta com a graça de Deus. Então agradecemos a vocês, desejamos uma linda noite. E claro, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Fiquem todos muito bem e vamos distribuindo esse amor, essa paz, onde quer que nós formos. Vamos nos lembrar de distribuir. Grande abraço, até sexta-feira, fiquem todos muito bem. Tchau.